Olá, pessoal. Bom dia para vocês. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 6 de janeiro de 2026, terça-feira, e nós estamos começando agora a segunda edição de 2026 do seu Desperta de Todo Santo Dia. E hoje eu vou te tirar da cama, convidando você para uma reflexão sobre a história da humanidade, sobre coisas que aconteceram há muito pouco tempo na nossa escala de valores, da nossa escala temporal, mas que deveriam ter deixado uma marca mais sólida, né, entre nós, deveriam ter deixado principalmente um legado pedagógico e não deixaram. Eu estou falando sobre o ambiente de preparação da pior de todas as guerras, que foi a Segunda Guerra Mundial, que matou pelo menos 60 milhões de pessoas por causa da índole expansionista de um sujeito que não sabia o que eram limites. E eu estou me referindo aqui não a Donald Trump, estou falando de Adolf Hitler, que parece ser na história o personagem com o qual Trump mais se identifica, e por várias razões, né? A começar por esse seu desejo de expansão. Em 1936, havia uma Alemanha combalida, uma Alemanha sufocada por um tratado, que é o Acordo de Versalhes, que era muito desfavorável, inclusive, para a identidade do povo alemão. E aproveitando-se desse clima, e mais a crise econômica, e mais a Belle Époque, que apenas começava na República de Weimar, Hitler toma o poder e rapidamente, isso em 1933, e rapidamente ele começa a construir um ambiente no qual se dariam os confrontos da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, por exemplo, estava impedida de militarizar uma região conhecida como Renânia, e isso estava inscrito no Tratado de Versalhes. E o que aconteceu? Em 1936, 3 anos depois de tomar posse do governo da Alemanha, o Hitler mandou tropas para lá. O mundo viu aquilo com curiosidade, mas não estranhou muito, até porque havia um medo enorme daquilo que havia sido, dos horrores que haviam acontecido na Primeira Guerra Mundial. Parecia que o Führer, né, o imperador do Terceiro Império Alemão, ia se contentar com isso, mas não. Em 1938, em março, ele anexa a Áustria e a Alemanha. E fez isso mais ou menos como o Trump tomou a Venezuela, quase que sem disparar nenhum tiro. Literalmente, aliás, sem disparar nenhum tiro, a partir enfim, apenas da sua vontade. Foi um passeio, né? Aí, também em 1938, houve o Acordo de Munique, né? O mundo inteiro preocupado com o que Hitler estava fazendo, impôs a ele um limite. Falou, olha, daqui você não passa. Mas, mal assinado esse Acordo de Munique, ele já passa a trabalhar sobre uma fração do território da Tchecoslováquia, que era uma fração formada por uma população majoritariamente germânica. E aí, mais uma vez, a ocupação foi um passeio, né? A ocupação da Tchecoslováquia. E, finalmente, ele fez um pacto secreto com a União Soviética, e parecia contido ali porque era um poderio militar gigantesco de um lado e de outro. Acabou fazendo com que ele perdesse a Segunda Guerra Mundial, né, graças à ambição desmedida do seu sonho de recompor o Império Alemão. Pois olha, Karl Marx dizia que a história só se repete como farsa. Nós hoje estamos vivendo a farsa de Donald Trump, seguindo para e passo essa estratégia de Adolf Hitler 100 anos atrás. É exatamente isso que nós estamos vendo acontecer no mundo e está todo mundo chocado e preocupado com essa história toda, né? E ontem o Trump fez algo, eu vou até pedir para o Alex aqui colocar na tela para mim, algo que machuca o nosso sentido de nacionalidade. Não só nós aqui no Brasil, todos os cidadãos que moram no continente americano. Olha aí, ó, este é o nosso hemisfério, quer dizer, esse aqui é o nosso quintal. Tuitou ele dizendo o seguinte, olha, aí em cima, na mensagem disse, ó, esse é o nosso hemisfério e o presidente Trump não vai permitir que a nossa segurança seja ameaçada. Como se fosse o grande protetor do continente americano, né? Que, aliás, ele pretende tomar para si, inclusive provocando uma ampliação com a anexação da Groenlândia. Ele não para de falar sobre isso. É exatamente por aí que a gente vai explorar o noticiário a partir de hoje, mas temos muito mais. Temos Banco Master e uma série de outras coisas. Antes de começar, deixa eu cumprimentar o meu companheiro Alex, que está aqui na direção de TV. Está meio sem assunto sobre futebol, né, Alex? Porque não tem
não tem futebol agora, está todo mundo de férias. Quer comentar um pouquinho sobre a Groenlândia? Pode falar. Sim, bom dia, Panunzio, bom dia a todos, como você está, Panunzio? Estamos sem muitas notícias no mundo do futebol, mas ontem aconteceu, Panunzio. Ontem eu falei aqui no Desperta que não seria mais clubista, e o Palmeiras ontem, o Panunzio ganhou de 4-2 na Copinha, contra o Monte Roraima, e o quarto gol do Palmeiras foi ilegal, não foi gol legal, Panunzio, então não tô sendo mais clubista aqui no Desperta ICL, como eu prometi ontem, Panunzio. Muito bem, tá indo muito bem, tô gostando da sua independência futebolística, viu, Alex? Muito bom. Mas ganhar também como é que chama, do Monte Roraima, é isso? Monte Roraima. Esse time lá de Roraima, provavelmente. Sim, né? Eu não pesquisei, mas pelo nome eu acho que é também, Panunzio. Até o Uberlândia Esporte Clube ganha do Monte Roraima Futebol Clube, né? Tá bom, Alex, eu só chamei você mesmo para dar bom dia para você, para desejar para você um bom dia. Sim, vamos nessa, Panunzio. Enfim, enquanto a gente aguarda a retomada do futebol, o Alex vai virar comentarista geral aqui, tá bom, gente? Isso mesmo. Olha, antes de começar, quero botar aqui na tela para vocês uma mensagem que eu recebi do Lauro Stallone Júnior. Que mensagem bonita, essas mensagens que alegram o dia da gente, porque na internet é só pedrada, né? O que a gente recebe de pedrada, todo mundo quer linchar um jornalista, mas o Lauro não, foi muito gentil, está dizendo, meu nome é Lauro, te acompanho há algum tempo, se der, manda um abraço, ficaria muito honrado pelo fato. Ele manda uma série de elogios para mim, que eu agradeço a gentileza, viu, Lauro? Então, um abração para você, tá? Lembrando que quem quiser falar comigo, faça pelo direct do Instagram. A minha arroba é @panum, tá aí na sua tela, olha. Me segue lá e a gente conversa por ali, tá bom? Todo santo dia eu atualizo essa correspondência que é muito produtiva, tá? Bom, pessoal, isto posto, vamos começar o programa, como eu faço todo dia aqui, pela meteorologia, né? Meteorologia. Eu vou colocar na tela aqui já o mapa do INMET para você. Esse mapa aqui, durante os meses do verão, é praticamente a mesma coisa, né? Essa faixa alaranjada aqui, cruzando o Brasil de noroeste para sudeste, é onde chove mais, mas chove também toda essa área amarelada em torno dessa faixa alaranjada, e também chove lá no norte do Amapá e falta umidade no semiárido brasileiro, né? No interior do Nordeste. O pessoal está sofrendo lá com a falta d'água, vendo com muita inveja a chuva cair no litoral, logo ali, né? Mas lá que precisa não cai, não. Vamos ver então aqui no nosso mapa. Olha, hoje tem alertas severos aqui, alerta de tempestade para essa região aqui. Aqui no sudeste ela passa por Belo Horizonte, do norte de Minas até Belo Horizonte, chegando à costa do Espírito Santo, mas tem chuva prevista também para o litoral do Rio de Janeiro e para o litoral de São Paulo. Então é assim que o tempo vai ficar. Vamos ver agora como é que ficarão as temperaturas, né? E eu vou inverter a ordem hoje, eu vou começar pelo norte. Vamos lá para Palmas, no Tocantins, 31 graus Celsius de máxima e vai chover por lá, né? Vocês estão vendo aí, está bem dentro da faixa alaranjada, né? Em Belém do Pará, poucas nuvens no céu, temperatura alta, 34 graus na sombra, 24 graus de mínima, que é maior do que a temperatura máxima de muitos lugares hoje no Brasil, né? Em Macapá, 33 graus de máxima, também um dia de bastante sol. Em Boa Vista, Roraima, 35 graus, nuvens no céu e só. Em Manaus, nuvens, chuva isolada, 34 graus de temperatura. Em Rio Branco, a temperatura vai a 30, vai ter chuva por lá também. E a mesma coisa em Porto Velho, nublado com pancadas de chuva e trovoadas. E assim terminamos aqui a região norte. Vou passar para o centro-oeste agora. Cuiabá vai ter nuvens no céu, máxima de 31. Para quem está acostumado com o calor inclemente de Cuiabá, hoje é um dia de usar cachecol, vai fazer só 31 graus, né? Em Campo Grande vai fazer 30, né? Nuvens no céu, mas não há previsão de chuva. Em Goiânia, tempo nublado, tem chuva por lá, trovoadas, 25 graus de temperatura máxima, portanto fresquinho, né? E em Brasília a máxima vai ficar menor ainda, vai a 22 graus, né? Tem uma madrugada fria lá, 16 graus, e vai chover também para alegria dos brasilienses. Vamos passar agora para o sudeste aqui. Em Belo Horizonte, tempo nublado, pancadas de chuva com trovoadas isoladas, máxima de 22. Em Vitória, a mesma coisa, máxima de 26. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, 28 graus de máxima. E aqui no estado de São Paulo, muitas nuvens, chuva isolada, temperatura indo até os 26 graus Celsius. Agora eu vou falar aqui do meu querido Nordeste, tá? Começando por São Luís do Maranhão,
onde o dia vai ser de muito sol e 32 graus de máxima. Lá em Teresina, o pessoal do Piauí não gosta que eu fale muito disso não, mas eu, como conheço bastante bem Teresina e tenho um grande apreço pela capital dos piauienses, repito sempre, é o forninho de micro-ondas do Brasil, né? A temperatura lá vai chegar a 39 graus Celsius hoje, realmente é a capital mais quente do Brasil. Em Fortaleza, dia de sol com 32 de máxima, aqui em Natal, 32 graus. Vou abrir o mapa para poder falar de João Pessoa, que está sempre escondidinho aqui no mapa da previsão. Poucas nuvens, 32 graus de temperatura máxima, a mesma coisa para Recife e também para Maceió, onde a temperatura vai ser um pouquinho mais alta, 33 graus. Em Aracaju, nuvens com 30 graus Celsius e em Salvador, também poucas nuvens no céu, máxima de 29 graus. Faltou a região sul agora, né? Eu começo normalmente pela região sul, hoje eu deixei ela por último. Então vamos começar aqui, olha, pelo estado do Paraná. Curitiba vai ter nuvens com 27 graus de máxima, pode ser que chova, mas a previsão é de que não deverá chover. Em Florianópolis, dia de sol, bom de praia, 27 graus Celsius de temperatura máxima. E em Porto Alegre, os termômetros marcarão 32 graus Celsius na hora mais quente do dia e não há previsão de chuva para a capital dos gaúchos, tá bom? É isso aí. Agora vamos aqui para o nosso site. Daqui a pouquinho nós vamos ter conosco aqui a Amanda Miranda, porque ela hoje tem uma reportagem espetacular aqui, mostrando para você quem é esse ministro Jonathan de Jesus, ministro do Tribunal de Contas da União, que quer melar a intervenção sobre o Banco Master. E aqui, já quero fazer logo um apontamento aqui para você preparar aqui para o ambiente em que a gente vai discutir esse assunto, daqui a pouquinho com a Amanda. É curioso ver hoje, né, o campo progressista defendendo uma ação do Banco Central juntamente com o mercado financeiro, tá? As mesmas posições, né? Um momento de confluência de opiniões aqui. Obviamente, cada campo tem os seus argumentos, eles são diferentes entre si, mas nós temos aí um país inteiro pasmo diante da tentativa de um ministro do Tribunal de Contas da União, que tem um cargo político e até outro dia era deputado, filho de senador, amicíssimo dos principais líderes do Centrão, que estão enroladíssimos com a história do Banco Master, como, por exemplo, né, o presidente do PP, o Ciro Nogueira, tá? Então, vamos aqui seguir para as manchetes. Olha, o presidente Donald Trump, contrariando Maquiavel, está limitando os poderes da princesa, né? Não é, estou falando do príncipe de Maquiavel. No caso da Venezuela, é uma princesa, a Delcy Rodrigues, que foi empossado na presidência da República, fez um aceno de colaboração com os Estados Unidos, mas tem se comportado internamente como uma crítica mordaz dessa história do sequestro do Maduro, que, aliás, ontem se apresentou perante o tribunal em Nova York, que o acusa de tráfico internacional de drogas e mais 3 outras acusações gravíssimas, né? Aqui, olha, a segunda manchete nossa é para a matéria da Amanda, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, né? Apresentando para vocês esse ministro que está, digamos assim, tocando numa outra escala nessa história da crise terrível aberta pelo Banco Master, que ameaça contaminar toda a República, tá? De A a Z, da esquerda ao centro e do centro à direita. Daqui a pouquinho a Amanda vai falar sobre isso com a gente, tá bom? Enquanto isso aqui no Brasil, os militares, observando o cenário lá na Venezuela, estão tentando usar isso como justificativa, e a manchete está aqui, olha, para conseguir meios, né, que eles não conseguem em tempos normais. E começa a acontecer, eu não vou entrar nisso hoje, mas eu estou dizendo para vocês, começa a acontecer, graças a essa nova geopolítica global, né, da política de zonas e do desrespeito à soberania dos países, começa a crescer no Brasil uma discussão incômoda, que nos anos 70, 80 e 90 até tinha espaço. Será que o Brasil precisa desenvolver uma bomba atômica? Será que o mundo precisa de nações armadas até o dente para se autodestruir mais do que já tem, para poder impor respeito em negociações bilaterais e diante de pressões como essas, né? Bom, olha só, mudando aqui para o foco para dentro do Brasil, Bolsonaro estava incomodadíssimo com o barulho do ar-condicionado, reclamou, isso acabou virando objeto de mais um despacho
do ministro Alexandre de Moraes, que mandou a Polícia Federal explicar por que o ar-condicionado do Bolsonaro faz tanto barulho assim. Afinal de contas, ele tem apneia noturna e ele tem dificuldade para descansar. E mesmo lá na cadeia, né, ele está sujeito aí a esse tipo de interferência, né, que não pode, são ouvidos sensíveis ao barulho do ar-condicionado, né? Bom, aí temos mais consequências daquilo que foi iniciado pela deputada Érica Hilton, que daqui a pouco o Kleber vai detalhar para a gente, mas é esse esforço, né, para tentar conter o Flávio Bolsonaro e o Nicolas Ferreira, que estão incitando uma intervenção externa também no Brasil. Essa gente antidemocrática que não sabe jogar o jogo da democracia e não sabe ganhar apenas com as armas constitucionais, que quer uma intervenção armada. É o velho e bom golpismo aqui entre nós, tá bom? Bom, esses são os destaques no ICL e já nós vamos ter aqui a Amanda Miranda para falar com a gente sobre o ministro Jonathan de Jesus, apresentar para nós quem é, e o Kleber também daqui a pouco vai entrar aqui para que a gente possa conversar sobre as notícias do dia. Enquanto isso, vamos falar sobre a situação do Maduro. Maduro que se apresentou ontem ao Tribunal de Nova York, onde ele será processado, já está sendo processado, e ele, como mostra aqui a manchete principal no site do ICL, falou que é refém dos Estados Unidos, que foi sequestrado e que é um criminoso de guerra. Vou ler aqui para vocês um trechinho da matéria da agência France Press, que está espelhada aqui no nosso site. O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou-se nesta segunda-feira inocente na sua primeira apresentação à Justiça de Nova York e denunciou que foi sequestrado pelas forças americanas em sua residência. Vestindo o uniforme de presidiário, Maduro, de 63 anos, afirmou perante o juiz que continua sendo o presidente da Venezuela. Ele é acusado de tráfico de cocaína para os Estados Unidos, assim como a mulher dele, que se chama Cília Flores, de 69 anos, que também se declarou inocente. Maduro e Cília foram retirados à força de Caracas no último sábado, como você sabe, quando os Estados Unidos fizeram aquela incursão rápida, né, e lograram êxito nessa ação de pirataria e de apropriação enfim, das riquezas da Venezuela, que deixou o mundo chocado, né? A matéria da AFP diz mais o seguinte, ó, o juiz Alvin Hellerstein interrompeu a declaração, não deixou o Maduro fazer o seu proselitismo, né? Disse que depois teria espaço durante as outras audiências para ele se apresentar como presidente ou como presidente deposto, ou como ele quiser, né? A próxima audiência está marcada para o dia 17 de março e até lá o casal fica preso em Nova York, né? E a matéria informa também que a nova acusação inclui o filho do presidente Nicolás Maduro Guerra, que se chama Nicolásito, que é ministro do interior da Venezuela, e também o ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello, e um chefe de drogas foragido, né? Aí vem aqui a pergunta, tudo bem, ele vai ser julgado por uma corte americana e o Trump, então, teria agido apenas como um fortíssimo, empoderadíssimo oficial de justiça que fez cumprir uma ordem de captura. Agora começa o processo diante de um tribunal americano e há gente lá disposta a denunciá-lo. Mas fica sempre a pergunta, e se ele for absolvido, o que acontece? Digamos que esse seja um julgamento honesto, tá? Não acho que será um julgamento desprovido, né, das razões pelas quais os norte-americanos costumam odiar o Maduro. Mas fica aí a pergunta no ar. E aí, se ele for absolvido, o que vai acontecer? Vão devolvê-lo ao poder na Venezuela? Vão deixar ele sair impunemente? Vão mandá-lo lá para Guantánamo? Ou então para El Salvador? É uma dúvida, afinal de contas, ele, né, levando em conta a presunção de inocência, ele pode muito bem se defender no curso do processo e provar que as acusações não são verdadeiras, tá? Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, dando uma de reizola, de rei do mundo, já apresentou uma lista de exigências para Delcy, que é a nova presidenta da Venezuela, dizendo a ela que se cumprir essas tarefas todas que ele impôs, ela permanece lá no poder. Trump, inclusive, já está fazendo planos aqui para investimento das petroleiras em solo venezuelano e
assim, isso não foi discutido com ninguém lá dentro, internamente. Não se sabe como é que as empresas americanas vão se instalar em um país que é gerido e governado pela mesma estrutura de poder que havia antes do sequestro do atual presidente Nicolás Maduro, né? A matéria aqui no nosso site, olha, a matéria assinada pelo Jamil Chad, que não é pouca coisa, diz o seguinte: Trump apresenta uma lista de exigências para o novo governo da Venezuela. E entre essas exigências estão aqui, olha, fim de apoio para adversários dos Estados Unidos, expulsão dos cubanos, né, e pleno acesso ao petróleo. São algumas das tarefas que a nova presidente ou a presidente interina da Venezuela terá que cumprir se quiser permanecer no poder, né? E a matéria nos diz aqui o seguinte, olha, a nova presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, ficará no cargo apenas se cumprir as exigências que são eleições livres, direitos humanos e tudo isso que eu já falei aqui com relação a acesso ao petróleo e tudo mais. O Jamil nos conta aqui que diplomatas latino-americanos na ONU confirmaram que um pacto foi negociado entre Caracas e os Estados Unidos depois da captura de Nicolás Maduro no último sábado. E as exigências vão justamente na direção de um discurso adotado desde o domingo pelo governo americano. A recusa em permitir que a Venezuela seja um entreposto para adversários dos Estados Unidos e que garanta os recursos naturais que poderão ser explorados por empresas americanas, né? Então, é uma lista de exigências incrível e ao longo do programa nós vamos detalhar essas exigências para você, tá bom? Eu quero que o Alex me diga se a Amanda está aí. Então, vamos botar a Amanda na tela, por favor. Bom dia, Amanda. Feliz ano novo para você. Bom dia, querido. Saudade de te ver. Saudade de te ver na telinha, porque a gente se falou bastante. A gente tava com saudade de você aqui no ar também, Amanda. E a Amanda, a gente chegou poderosa em 2026, tá bom? Ela fez uma matéria que está aqui na capa do nosso site hoje, que eu vou mostrar para vocês agora, apresentando um personagem que o Brasil conhece muito pouco, né? Ele se chama Jonathan de Jesus. Aliás, a grafia do nome dele é completamente confusa, né, Amanda? Jonathan de Jesus. Ministro do TCU, essa figura que está aqui na tela, né? Você sabe que o TCU é a maior cabide de emprego, né? De políticos em decadência, né? Não sei se esse era um político em decadência ou não, mas ele é filho de uma oligarquia lá na terra dele, e a Amanda vai apresentar para nós. Amanda, quem é esse ministro do TCU que quer invalidar a liquidação do Banco Master? Então, Fábio, primeiro bom dia também para a comunidade do ICL, que está aqui já conectada com a gente nesse início de ano. Eu passei os últimos dias tentando identificar a trajetória política pública do Jonathan de Jesus, porque, como você lembrou, né, o TCU ele tem como seus ministros indicações políticas. Então, aí talvez a gente já tenha uma ranhura também nesse processo todo. E o Jonathan de Jesus, ele foi indicado a partir de uma decisão colegiada, né, da Câmara e do Senado, o nome dele foi referendado, mas essa indicação veio também por conta de uma articulação do Arthur Lira, do qual o Jonathan é um grande aliado. A gente fez uma pesquisa em dados públicos da trajetória, afinal de contas foram quase 4 mandatos, ele renunciou em 2023 para assumir o TCU, mas ele tem também assim uma vasta trajetória na Câmara e por isso a gente conseguiu acessar o perfil político dele, tanto com relação aos projetos apresentados, quanto com relação às emendas e também ao posicionamento político do Jonathan de Jesus, né? Isso começa a chamar atenção justamente porque é muito contestado por juristas e agora também por entidades do sistema financeiro, do setor bancário, do setor de crédito, até mesmo das fintechs, porque não existe uma atribuição caracterizada para o TCU entrar nesse assunto da liquidação do Banco Master. Então, já chama atenção por conta disso. E o Jonathan de Jesus, sendo essa figura do Centrão, ele ainda tem no seu histórico algo que eu considero extremamente relevante, que quem tem acompanhado a política nos últimos anos sabe o peso que isso tem, que é o fato dele ter manuseado emendas que estão na mesa do Flávio Dino, do ministro do STF. Tanto ele quanto o pai dele, o Messias de Jesus, você também introduziu aqui para a nossa audiência que existe uma oligarquia familiar
né? O Messias de Jesus, ele foi senador até metade do ano passado e depois também renunciou para também virar conselheiro de Tribunal de Contas. Então, os dois, pai e filho, estão ali com acesso às contas públicas, um da União e outro do estado de Roraima. E as emendas deles para a cidade de Iracema, que é uma cidade de 14 mil habitantes, e para a cidade de São Luís do Anauá, também no estado de Roraima, caíram na malha fina do Flávio Dino. Elas foram auditadas pela Controladoria Geral da União, elas foram identificadas com problemas de rastreabilidade, de transparência. As prefeituras que receberam essas emendas também não agiram com transparência na aplicação dos recursos públicos, e isso levou o Flávio Dino a fazer aquela movimentação lá em setembro do ano passado de suspender os repasses via emenda para algumas cidades. E essas duas cidades que receberam recursos de Jonathan e de Messias, o pai dele, tiveram seus recursos suspensos. Então, a gente tem aqui uma espécie de aberração, né? Ou literalmente uma aberração, que Amanda, são agentes públicos. Diga, Panúcio. Olha só, estou vendo aqui o material da época da indicação desse sujeito lá para o Tribunal de Contas da União, e no site da Câmara, olha aqui, quero mostrar para vocês, tá? Portanto, a informação oficial está aqui sacramentada a indicação dele por quem? Pelo Partido Progressistas, né? Que é o partido de quem? Do Ciro Nogueira. Não tem ninguém mais enrolado com essa história do Banco Master do que o Ciro Nogueira. E olha aqui a frase de outro momento da história, lá em 2023, quando ele foi nomeado. O que ele disse? Está aí grafado em azul, né? A indicação de Jonathan de Jesus partiu da liderança do Republicanos na Câmara e contou com o apoio de 7 legendas, MDB, PDT, Podemos, PP, PSB, PSD e União, e 2 federações, a do PSDB Cidadania e até a do PT, tá? Então foi uma indicação, ele teve 239 votos na sua indicação, não é isso, Amanda? E ele ainda cunhou uma frase, deixa eu ver se eu acho essa frase aqui, porque eu quero mostrar para vocês aqui. Ele fala o seguinte, olha aqui, ó, o TCU não existe para punir, mas para auxiliar o parlamento. Só lembrando que o Tribunal de Contas da União não é um tribunal convencional, é um órgão de assessoramento da Câmara dos Deputados, né, Amanda? Portanto, até dúvida sobre se tem atribuição ou não para desfazer atos de outro órgão fiscalizador, que é o Banco Central, não é isso? Exatamente. E, assim, essa eleição dele, ela também foi muito controversa, tá, Panúzio? Recuperando esses registros da época em que ele foi eleito, houve a articulação do Arthur Lira e o governo, a bancada governista, acabou entrando, endossando a eleição dele na época, sob fortes críticas, porque ele também tem uma ligação ali com a época da crise do povo Yanomami, uma crise de saúde que levou muitos indígenas à morte, à desnutrição, que foi um legado do governo Bolsonaro, e tanto o Jonathan quanto o Messias, o pai dele, também estão envolvidos nessa história, porque eles que faziam as indicações políticas de agentes que trabalharam ali no local. Então a bancada governista, ela chegou a colocar isso sob suspeição, como a gente vai colocar no Tribunal de Contas da União alguém que participa indiretamente dessa crise com o povo Yanomami, mas ainda assim, na época, o governo federal precisava inflar sua base aliada, e o Republicanos é um partido que tem uma dominância ali, né? Além do Progressistas do Ciro Nogueira, o Republicanos do Hugo Mota, ele tem uma dominância tanto no volume da bancada, quanto também nas estruturas regionais de poder. Então foi assim que o Jonathan foi eleito. Só que com 2 anos de atuação, ele é o ministro do TCU mais novo, né, que está há menos tempo no cargo, ele já usurpar algo que não é da atribuição dele nos traz muitos alertas. E o que vai vir pela frente? Se ele já está agindo assim com o Banco Central, quando o TCU tiver que avançar, porque o TCU é um órgão assessor também na fiscalização das emendas, quando o TCU avançar nisso, qual vai ser o papel desse ministro? Qual vai ser a atribuição dele, sendo que ele próprio e o seu pai são agentes que também têm emendas sob investigação? Acho que essa é uma questão que a gente tem que frisar agora, a partir de hoje, né, que a gente já sabe disso, já tem isso no nosso mapa, aqui no nosso radar, como a gente precisa ficar atento a essas movimentações, né? Porque é muito poder nas mãos de alguém que foi alimentado e que chegou lá por conta das articulações políticas do Centrão, e a gente sabe de todos os problemas que o Centrão tem recentes, né, na história do país.
Eu até localizaria um pouco mais detidamente o foco, né, daquilo que hoje é a atuação desse ministro aqui, que é a relação dele com Ciro Nogueira e o PP, né? A gente sabe o nível de comprometimento. E até tem uma frase aqui do próprio Jonathan, que talvez seria bom lembrá-lo, se é que ele está assistindo a gente aqui, eu acho até que não deve estar não, mas coloca na tela aí para a gente a frase, por favor, Alex. Olha aí, ó. Amanda, o que ele disse quando tomou posse? Ó, ninguém sob a minha orientação será condenado com base em interesses de grupos ou de pessoas que queiram transformar o TCU numa arena de perseguição política a adversários, né? Podia esse Jonathan de Jesus se lembrar de quando ele era apenas um deputado em campanha. Aliás, um deputado bastante poderoso. Sabe quem foi que ele venceu nessa indicação da disputa por essa vaga? O deputado da Leitoa, o Fábio Ramalho, que é um deputado antológico lá. Brasília conheceu muito bem. Em 2022 ele perdeu a eleição e não votou. Mas esse Fábio Ramalho era o sujeito que alimentava os colegas toda vez que tinha um plantão longo lá na Câmara Federal, nas madrugadas, ele mandava trazer uma galinhada. E tinha uma festa na casa dele que era conhecida como a festa da Leitoa de Brasília. E Leitoa é apenas uma metáfora, tá? Para aquilo que os parlamentares e outras pessoas iam comer na casa dele. Fala, Amanda. Então, eu acho que a gente tem que começar a colocar isso em xeque também, sabe, Fábio? Porque olha o nível de parlamentares que a Câmara e o Senado têm para escolher para alçar a um posto tão importante quanto é um ministro de um tribunal de contas, né? São os agentes que vão fiscalizar as contas públicas, coisa que, aliás, o Jonathan não está fazendo, ele não está fiscalizando contas públicas, né? Nesse processo do Master, ele quer tomar para si a missão de fiscalizar um órgão que já é fiscalizador, que ele sim tem a missão de fiscalizar a operação dos bancos e do sistema financeiro, né? Então, é uma sequência de aberrações que nos coloca já no início do ano num lugar mesmo de começar a questionar como a gente vai lidar com uma estrutura de poder em que pessoas como o Jonathan, né, são alçadas a um lugar em que ele tem esse compromisso de fiscalizar verbas públicas e que acaba fazendo outras coisas para, seguramente, beneficiar alguém, né? A gente coloca isso em xeque, mas eu acho que está muito escancarado nesse caso, que existe uma atuação ali bastante política também na forma como ele conduz o caso de inspeção ao Banco Central. Muito bom, Amanda. Gente, olha, a Amanda vai estar daqui a pouquinho no N1, 8h30 lá, né, Amanda? Isso, não cansem de mim, vamos falar sobre esse assunto. Isso, não, você não cansa ninguém, Amanda, e as suas apurações são muito boas. Então, muito obrigado por pintar para nós o perfil desse sujeito, né, cujas ações a gente está por entender também. O fato, e que a gente não pode negar, eu não estou acusando ele de corrupção, mas nós estamos diante do maior agente corruptor da história do Brasil ao longo de todos os tempos, que é esse Vocaro, dono do Banco Master, tá? Então, desconfie, você que está na sua casa, de toda a ação que você achar estranha, porque por trás de razões aparentemente nobres, sempre tem um pouco de mesquinharia e muito de dinheiro falando no ouvido de certas pessoas aí da República. Não é isso, Amanda? É isso, a gente tem que ficar atento, porque esse caso ainda vai ter muitos desdobramentos no nosso mundo político e a gente viu quantos tentáculos o Vocaro tem nessas estruturas de poder. Muito bom, gente. Então, daqui a pouquinho a Amanda volta às 8h30 lá no N1, tá? Para aprofundar essa discussão. Amanda, obrigado para você. Bom dia aí, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vou falar agora com o Kleber Lourenço. Quer saber do Alex se o Kleber já está na nossa... Tá? O Alex está roendo unha, ele me diz aqui. O Alex não, o Kleber. Está roendo unha por quê, Kleber? Bom dia. Por ansiedade de entrar nesse programa maravilhoso que é o Desperta, Panunzio. Isso aqui são palavras acertadas deste homem. Tá vendo? Gente, o Kleber vem desde ontem perseguindo aqui as ações relativas à tentativa de coibir campanhas impatrióticas, como tem feito, por exemplo, o Flávio Bolsonaro e o Nicolas Figueiredo, que estão aí torcendo para que os Estados Unidos invadam o Brasil. Não é isso, Kleber? Isso mesmo. Isso foi alvo de uma representação da deputada Érica Hilton, que já andou. É isso que o Kleber vai contar para a gente, não é, Kleber? Na verdade, é mais um desdobramento daquela ação. Agora foi o líder do PT na Câmara dos Deputados,
o deputado Lindbergh Farias, que entrou com uma representação na Polícia Federal para que seja aberta uma investigação sobre não só as atitudes de Flávio e Nicolas, como também do Eduardo Bolsonaro, que também fez posts ali incitando a intervenção estrangeira no Brasil, Panunzio. Pois é, que coisa horrorosa isso, né? Como é que essa gente que se diz patriota, você lembra que eles se apresentavam? Nós somos patriotas, a gente até os chamava de patriotários, né? Mas que patriotismo estranho esse, são patriotas de outra pátria, né? Patriotas apátridas ou apatriotas, não sei se existe essa expressão. Agora, vamos falar um pouquinho sobre Venezuela, Kleber, e sobre os reflexos disso no Brasil. O que está acontecendo com os militares brasileiros aí? Estão com medo de que exploda uma guerra ou apenas estão usando o momento para melhorar a sua condição? Olha, isso já era um pouco previsível de que se acontecesse, Panunzio, até por conta da escalada de tensões na Venezuela, que os militares passassem a utilizar, inclusive, essa história como mais ali um argumento para que eles fizessem o que eles sempre fazem, e, sejamos francos, é uma das poucas coisas que os militares fazem com eficiência aqui no Brasil, que é pedir por mais orçamento e mais fatias do dinheiro público em seus bolsos. Segundo eles, ali, o discurso de Donald Trump após a invasão à Venezuela mostra que, por exemplo, a margem equatorial, assim como a disputa por recursos como terras raras, podem fazer com que o Brasil se torne um alvo dos americanos. Então, eles já levaram essas preocupações ao Palácio do Planalto e ao Ministério da Defesa, e eles já estão se articulando para que comecem a transformar também essas preocupações em pedidos de mais orçamento e aquela velha discussão sobre o eterno saco sem fundo, que são os cofres das Forças Armadas. Eu conversei também com alguns especialistas no tema, como a professora Ana Penido, e também com o fundador e editor-chefe da revista Sociedade Militar, o Robson Augusto, e ambos foram categóricos em afirmar que de nada adianta mais e mais recursos para as Forças Armadas, como foi feito nos últimos anos, sem um planejamento estratégico e, principalmente, sem uma revisão na formação e na estruturação dos militares, Panunzio. Eu também conversei com o deputado Alencar Santana, que é coautor de um projeto que limita a atuação de militares na política, e ele foi muito categórico também com o mesmo discurso, afirmando que, vou até ler a aspa dele aqui para ficar mais preciso, Panunzio. O que eu defendo é que o governo tivesse um plano robusto de defesa nacional, de investimento, mas dentro de uma política de governo. Não pode ser algo simplesmente desejo dos militares, pede dinheiro, toma, e fica por isso mesmo, até porque sabemos que boa parte dos recursos que atualmente são destinados aos militares, uma imensa fatia para pagamento de pessoal e dos grandes salários ali dos oficiais, sejam eles generais, almirantes e afins das três forças. Bom, quero aproveitar a presença do Kleber aqui para a gente aprofundar um pouco mais sobre o papel das entidades e organismos multilaterais, como a ONU, por exemplo, né? E dizer aqui desde já que, até agora, essas entidades não disseram a que vieram, porque no contexto da América Latina, né, não houve, uma discussão atabalhoada que não chegou a lugar nenhum, e no Conselho de Segurança da ONU, apesar dos xingamentos que se viu ali ontem, né, a Rússia, por exemplo, dizendo que os Estados Unidos cometeram um ato de bandidagem, não houve consequência nenhuma a ele. E aí, o resultado disso é que parece que essa crise do Trump está expondo, além da medida, essas entidades que representam o multilateralismo. E eu queria que o Kleber dissesse para nós qual é o contexto dessa história toda. Sim, eu conversei ontem com diversos especialistas, sejam eles em relações internacionais, como também direito internacional, e todos foram categóricos em falar que o episódio na Venezuela marca ali, no mínimo, o início da obsolescência da ONU. Então, ela perdeu já o seu objetivo, já não consegue mais ser um árbitro dos conflitos ao redor do mundo, que foi o principal objetivo dela quando foi criada ali logo após a Segunda Guerra Mundial, Panunzio. O estrategista político Amaury Chamorro, que constantemente está conosco aqui no ICL, ainda foi mais duro ali da sua fala e comentou comigo: a ONU não serve para nada há muito tempo, desde a sua fundação, e o fato de apenas 5 países terem poder de veto já demonstra que não se trata, de fato, de uma organização das Nações Unidas, mas de um instrumento de legitimação do poder desses 5 países. Isso sempre foi uma falácia apresentada aos países periféricos como uma inclusão na governança global. Então,
a gente pode ver com a fala do Amaury que é muito claro ali que esse descontentamento pelos especialistas. Eu conversei também com a professora também de Relações Internacionais, Regiane, que também foi muito clara na sua fala. Ela disse, desse jeito, depois dos episódios que aconteceram na Venezuela, o desafio para nós, pesquisadores e cidadãos, é entender o que virá depois do silêncio da ONU. Estaremos caminhando para uma nova anarquia internacional formada por blocos de resistência soberana? Então, há várias perguntas e vários questionamentos dos especialistas sobre como será o mundo após a invasão da Venezuela e como ficarão as relações internacionais, seja elas militares e econômicas. Muito bom, Kleber. Olha, super obrigado a você por atualizar todos esses assuntos aqui para a gente. E o Kleber está sempre de olho aqui no que está acontecendo para nos informar, para que você possa receber as informações no tempo em que a notícia acontece. Obrigado, viu, Kleber? Imagina, Panunzio. Um bom dia, obrigado à sua audiência. Obrigado para você. Gente, esse assunto que o Kleber trouxe está molestando o mundo, né? E a arrogância e a prepotência do Trump estão suscitando movimentos como, por exemplo, no Kings, que aconteceu em diversas cidades americanas. Uma parcela da população dos Estados Unidos rejeita esse tipo de ação. E quais são as consequências? Hoje, nos jornais internacionais, elas estão estampadas. Vou mostrar para vocês aqui a capa do New York Times, né? Está aqui, olha, a edição de hoje. E a manchete principal do jornal é essa aqui, ó. A incursão de Trump na Venezuela pode encorajar a própria agressão da Rússia e da China. A que é que o jornal está se reportando aqui? Ao atacar com tanta vilania a Venezuela, o Trump estaria dando a esses adversários no campo da geopolítica os argumentos que eles precisam, por exemplo, para conestar a invasão da Ucrânia, né? A guerra que o Trump prometeu acabar em 24 horas, e também para suscitar a possibilidade de que a China venha a tomar Taiwan, né? É uma coisa que está pipocando por aí. Será que o mundo caminha para um estado de caos, como disse muito bem o Kleber agora há pouco, a partir dessa empreitada do Trump? Quem é que vai frear a Rússia e a China se ninguém coloca freios no presidente dos Estados Unidos, né? E ontem foi um dia especialmente complicado. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu botar na tela cheia, porque assim você lê junto comigo, né? Primeiro, os atrevimentos de Trump contra o Gustavo Petro, presidente da Venezuela, que está no finzinho do mandato, termina como um presidente popular e a quem o Trump chama de narcotraficante, né? A Colômbia, ao contrário da Venezuela, é um país onde existe a produção de boa parte da cocaína que inunda o planeta. Agora, o governo dele, e aliás os sucessivos governos a partir de Andrés Pastrana, todos eles têm se empenhado, de certa forma, na reinstitucionalização do país e tudo mais. Então, o Gustavo Petro não aceitou essa pecha de traficante. Ele disse aí, está em espanhol o texto, eu deixei em espanhol mesmo para você ler aí. Por isso, rechaço profundamente que Trump fale sem conhecer. O meu nome, em 50 anos, não aparece em nenhum arquivo judicial sobre narcotráfico, nem antes e nem agora no presente. E aí ele pede ao presidente dos Estados Unidos, deixe de me caluniar, senhor Trump. Assim, não se ameaça um presidente latino-americano surgido da luta armada e depois da luta pela paz do povo da Colômbia. E o Gustavo Petro está pistola da vida com o Trump, dizendo que, se for preciso, vai pegar em armas para defender a integridade do povo da Colômbia. E já avisou ao Trump que com ele a banda toca de outra forma, tá? Enquanto isso, está aí para vocês essa que foi talvez a pior de todas as postagens de Trump nos últimos dias. Ele nos trata a todos nós aqui, latino-americanos, que aliás ele odeia, né, ódio manifesto nas políticas anti-imigração, visando principalmente os latino-americanos lá nos Estados Unidos, que ele se acha o dono, se não do planeta, pelo menos dos nossos. E ontem ele consagrou essa história aí, fazendo essa postagem absurda. Este é o nosso hemisfério. E em cima ele diz, olha, esse é o nosso hemisfério e o presidente Trump não vai permitir que a nossa segurança seja colocada em questão. Eu tenho aqui duas falas do Trump que eu quero mostrar para você e gostaria que você refletisse a respeito e manifestasse a sua opinião. Vou pedir para o Alex posicionar aí o primeiro vídeo e em seguida a gente fala sobre ele. Roda, por favor, Alex. Would I launch strikes in Mexico to stop drugs? It's okay with me. Whatever we have to do to stop drugs. Mexico is
Look, I looked at Mexico City over the weekend. There's some big problems over there. If we had to, would we do there what we've done to the waterways? You know, there's almost no drugs coming in through our waterways anymore. Isn't it down like 85%? It is, sir. Absolutely. I don't know who the 15% would be. Yep. It wouldn't be you. No, that's for sure. No, I think it's been... Tons and tons. You would say that's a big signal. Absolutely. We have almost no drugs coming into our country by the sea, by, you know, the waterways. And you know why, okay? I mean, it's pretty obvious. Would I do that on the land corridors? I would absolutely. Look, every boat we knock out, we save 25,000 American lives, not to mention the destruction of families. Esse raciocínio é muito parecido com aquele que orientou a discussão moral, embora a política e moral não tenham nada a ver uma coisa com a outra, né? Desde Maquiavel que se sabe disso, a virtude não são virtudes no campo da moral, a virtude é o resultado de ações que são bem-sucedidas para os fins a que elas são provocadas, né? E eu vou mostrar agora o segundo vídeo do Trump. É a obsessão do Trump agora, depois de fazer o que fez na Venezuela, a expandir o território americano para o Atlântico Norte, tomando da Dinamarca a Groenlândia, né? Que é um território vasto, são 2,2 milhões de quilômetros quadrados. A maior parte disso está sob uma superfície de gelo, mas debaixo da terra tem petróleo, tem hidrocarbonetos de boa qualidade, presumivelmente, e tem também as terras raras, né, que hoje são o principal motor dessas campanhas do Donald Trump, né? E eu vou mostrar para vocês agora, mais uma vez, a fala do Trump sobre apropriar-se da Groenlândia. Roda, por favor, Alex. We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Pois é, tá, enfim, ensandecido, né? E tem aí o comportamento de uma criança birrenta que não se conforma de não ter o brinquedinho que ele viu na prateleira da loja. E com relação à Groenlândia, não são apenas as riquezas minerais, o que está escondido debaixo do gelo e debaixo da terra. O que ele quer é controlar o tráfego de navios, né, que cruzam ali aquela região mais ao norte do país, que é a região de menores distâncias entre o continente americano, o continente asiático e o continente europeu, tá bom? Então é isso sobre a questão da Venezuela e os desejos insanos do Trump que a gente tinha para tratar nesse momento aqui. Agora eu vou passar a outras informações colaterais aqui, porque uma boa parte da ação desse presidente dos Estados Unidos é a de fazer frente, né, à investida de uma indústria decadente no mundo, mas que goza de poder político absoluto. É em nome das petroleiras americanas que o Trump move os seus soldados poderosíssimos, os seus porta-aviões e os seus aviões, né? No Valor Econômico de hoje, nós temos a seguinte manchete, que vai para a sua tela agora aí. Trump sugere reembolsar petroleiras americanas que investirem na Venezuela. E aqui eu quero fazer uma pausa antes de ler para vocês. É o seguinte, Trump não está governando a Venezuela. Aliás, ontem, na posse da Delcy, a nova presidente venezuelana, ficou expresso, né? Apesar dos acenos, da lista de tarefas, essa coisa toda, quem está no poder na Venezuela ainda é o chavismo. Por quê? Não sobrou um soldado ali para coagir as instituições da Venezuela a agirem como quer o presidente dos Estados Unidos. Mas ele, no entanto, está marcando compromisso aqui, como se fosse o rei da Venezuela. Não deve ter eleições em 30 dias, nós vamos mandar as nossas petroleiras para lá, elas vão ser reembolsadas se investirem ali, mas o caminho não está claro e isso está incomodando, inclusive, a opinião pública norte-americana. Vou ler para vocês aqui o que é que diz essa matéria do Valor Econômico. O presidente dos Estados Unidos sugeriu que o país pode subsidiar os esforços de empresas de energia para reconstruir a indústria petrolífera da Venezuela. A afirmação é uma tentativa de convencer as empresas a investir na Venezuela 2 dias após a deposição do ditador Nicolás Maduro pelas Forças Armadas Americanas. Trump afirmou que o projeto para que empresas petrolíferas americanas expandam suas operações no país poderia estar em pleno funcionamento em menos de 18 meses
em uma entrevista que ele deu ao NBC News ontem, segunda-feira. Esse prazo diverge drasticamente, segundo essa reportagem, das estimativas de especialistas do setor energético. As empresas petrolíferas têm se mantido em silêncio sobre a disposição de reinvestir na Venezuela. E aqui, abre aspas aqui para mais uma fala de Trump. Acho que podemos fazer isso em menos tempo, mas será muito dinheiro, disse o Trump à NBC, completando o seguinte: uma quantia enorme de dinheiro terá que ser gasta e as empresas petrolíferas gastarão, então serão reembolsadas por nós ou por meio da Receita. E aqui, depois você pode ler a reportagem no site do Valor Econômico. Eu quero abrir um parênteses, não sou especialista em petróleo, mas andei pesquisando sobre o assunto. E o petróleo que é produzido na Venezuela é um petróleo diferente daquele que é produzido pelos Estados Unidos. A Venezuela tem um óleo pesado, né? É um óleo que ele exige um processo de craqueamento muito mais complicado e muito mais caro, e o petróleo dele se presta mais à fabricação de óleos, como óleo diesel, por exemplo, e óleos lubrificantes, do que propriamente de gasolina. E hoje, com o barril do petróleo valendo cerca de $50 aí no mercado spot, nós temos uma situação de inviabilidade econômica. Quer dizer, não adianta o Trump querer que as petroleiras vão lá tirar o petróleo da Venezuela. O petróleo, ao preço de hoje, é um petróleo inviável economicamente, né? Enfim, como reserva estratégica, pode até servir, mas como reserva de valor não serve, tá bom? A reportagem está no site do Valor, depois você pode ir ver por lá, tá? E ontem lá em Caracas foi uma noite de tensão, né? De repente apareceram drones no céu e esses drones logo começaram a acontecer tentativas de abatê-los ou abatê-lo, não se sabe se era um ou se eram vários, e isso acabou despertando um ambiente de tensão absoluta lá na capital da Venezuela. Também no site do Valor nós temos aqui informação, olha, que uma falha de comunicação acabou terminando em tiros contra drones que sobrevoavam o Palácio Presidencial da Venezuela. E o que aconteceu? Uma falha da comunicação entre as autoridades provocou comoção nas redes sociais essa segunda-feira, porque múltiplos disparos foram ouvidos na capital da Venezuela e registros dos eventos compartilhados por moradores na internet. O incidente que ocorreu nas imediações do Palácio de Miraflores foi provocado por drones de um órgão do governo, do próprio governo da Venezuela, que sobrevoavam a área e foram erroneamente identificados pelas forças de segurança de Miraflores como uma ameaça. E aí o pessoal começou a atirar para ver se derrubava esse drone do próprio governo, né? Fogo amigo. Fontes em Caracas confirmaram que pelo menos 2 pessoas ficaram feridas por conta dessa situação e detalharam o ocorrido. Segundo as fontes ouvidas pelo Globo, o Corpo de Investigações Científicas, Criminais e Forenses lançou diversos drones no local sem o conhecimento do Palácio Miraflores. E diante da alta tensão que o país enfrenta, pouco mais de 2 dias após os ataques dos Estados Unidos à Venezuela, os agentes que atuam na sede do Executivo reagiram imediatamente à presença desses dispositivos. Não se sabe ainda qual era o objetivo da operação com drones iniciadas lá por esse órgão venezuelano. E aqui, né, óbvio, eles estão com os nervos à flor da pele. Qualquer coisa lá deixa a população muito, muito agitada e insegura, né? Enfim, vamos lá, vamos tocar aqui o nosso noticiário, porque é isso aí que você precisava saber. E eu vou passar agora a falar sobre uma matéria do Jamil Chad, que também é reflexo dessa questão lá na Venezuela. Olha, e isso diz respeito à posição manifestada pelo Brasil ontem na reunião do Conselho de Segurança da ONU, onde o Brasil foi mais uma vez muito claro e transparente sobre como é que a gente está enxergando esse problema. Então está aí na manchete, escrita pelo Jamil, que os diplomatas brasileiros rejeitaram a ideia de transformar a Venezuela num protetorado americano. E dessa tuitada de ontem do Trump, né, de que o hemisfério é dele, portanto, a divisão do mundo por zonas de influência. E o que nos conta o Jamil Chad? O governo brasileiro afirma que rejeita a divisão do mundo em esferas de influência e denuncia qualquer tentativa de criação de um protetorado na Venezuela. A declaração foi feita no Conselho de Segurança da ONU, que acabou virando ontem uma espécie de ringue, de octógono de
MMA entre os diplomatas de diversos países, né? O Itamaraty, porém, não mencionou nenhuma vez os nomes de Donald Trump ou mesmo dos Estados Unidos durante o discurso. Aliás, o Brasil tem tido posições de muita cautela com relação a isso. Às vezes eu, por exemplo, acho que é cautela até demais, porque independentemente de o governo brasileiro ou você mesmo aí na sua casa considerar o Maduro um ditador e tudo mais, isso não está em questão, né? Esse é um problema para o povo da Venezuela resolver. O que não pode é alguém chegar dentro de outro país, remover de lá o governante e deixar ao Deus dará essa nação para discutir o que fazer com o poder político aí, diante de ameaças de uso da força novamente. Aqui na matéria do Jamil, ele escreve o seguinte, olha, a poucos quilômetros de onde Nicolás Maduro se apresentou, né, o órgão das Nações Unidas, que é o Conselho de Segurança, foi convocado em caráter de emergência para lidar com essa crise da Venezuela. E o que se viu, porém, foi a transformação desse encontro em uma demonstração de tensão global e de abalo das regras que administram as relações internacionais. Os russos e os chineses pediram que Maduro seja libertado imediatamente e não pouparam críticas contra o governo Donald Trump, inclusive com termos pouco comuns, como, por exemplo, bandidagem, né, que foi como a Rússia qualificou a ação do governo dos Estados Unidos. E o governo americano justificou a ação alegando que o Maduro não é o líder da Venezuela, que não poderia aceitar inimigos na região e que não existe uma guerra contra a Venezuela. Caracas tentou garantir ao mundo que mantém o controle do seu território e que as instituições estão funcionando. Ainda que não faça parte do Conselho, o Brasil pediu para participar do encontro e mandou um recado duro sobre as consequências para Caracas. O Itamaraty alertou que as normas internacionais, abre aspas aqui, não permitem a exploração de recursos naturais ou econômicos para justificar o uso da força ou a derrubada ilegal de um governo. Para o país, os fins não justificam os meios, foi a posição manifestada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, tá bom? Vamos falar um pouco sobre os problemas do Brasil, porque nós estamos já no finzinho aqui e é preciso registrar essa reclamação que a defesa do Bolsonaro fez com relação às condições em que ele está sendo guardado na cela da Polícia Federal. Está aqui a manchete no nosso site. Moraes pede esclarecimentos à PF após Bolsonaro reclamar do ar-condicionado. Agora, imagina só, os presos de Bangu, lá no Rio de Janeiro, Bangu talvez seja o lugar mais quente do Brasil. Nenhum preso tem direito a ar-condicionado. E o Bolsonaro, que tem ar-condicionado e conforto numa cela individual, está reclamando do barulho do ar-condicionado. Imagina só se o pessoal de Bangu fizesse esse tipo de reclamação. O ar-condicionado aqui não funciona. Vamos lá, matéria da Folha Press, espelhada aqui no nosso site, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes, após a defesa do Bolsonaro reclamar do barulho do ar-condicionado, mandou a Polícia Federal agir, né? Mandou a Polícia Federal se manifestar em 5 dias, dizendo o que está provocando esse desassossego nos ouvidos de Bolsonaro. E na última sexta, os advogados do ex-presidente pediram providências para reduzir os ruídos do equipamento. Agora, vê se tem cabimento uma demanda desse tamanho. Gente, o Bolsonaro é um condenado, o Bolsonaro é um bandido, está preso. Ele assacou contra as instituições democráticas brasileiras. E o Supremo Tribunal Federal agora tem que cuidar do ar-condicionado da cela do Bolsonaro, né? A matéria diz o seguinte, olha, que a sala que ele ocupa, que fica no térreo da superintendência, tem cama, tem banheiro privativo, tem mesa de trabalho, tem televisão e frigobar, além do ar-condicionado. Se a regra valer para todo mundo, o Brasil vai ter que ter um sistema prisional parecido com o da Islândia, né? Onde o preso é tratado de ter até o luxo de ter um mordomo para servir as refeições, tá? Então é isso para você saber, isso é tudo que está incomodando o Bolsonaro no momento. Ele está com problema para dormir, tem a sua apneia noturna, tem o soluço e tem também o ar-condicionado que está lá molestando o descanso de sua excelência, tá bom? Bom, gente, é isso. O programa de hoje está terminando aqui, o tempo acabou. Eu preciso convidar você agora para nos ajudar numa empreitada muito legal, tá? Que é isso que você está vendo aqui embaixo da tela, olha aí. Nós estamos concorrendo uma vez mais ao troféu IBEST ou iBest, como queira,
2025. Você pode votar lá, nós estamos lá na final, como você está vendo aqui no meu telão, nós estamos na final da categoria Portal de Notícias Jornalistas. Se você acha que a gente merece a sua menção pela importância do trabalho que é feito aqui pelo ICL, vem aqui, olha, icl.com.br/ibest e vote na gente. Por favor, tá? Na categoria Portal de Notícias e Jornalismo. E eu tenho certeza absoluta que você sabe que o ICL merece o seu voto e a sua indicação, tá bom? Assim eu quero me despedir de você, desejando para você uma ótima terça-feira. A gente se encontra aqui amanhã às 7 horas da manhã, pontualmente. Obrigado pela sua audiência, um abraço para você, até amanhã. O ex-deputado federal Rubens Paiva estava em casa no Rio de Janeiro, junto com a família, quando um grupo de militares chegou e disse que o levaria. Nenhuma explicação específica foi dada. O Rubens foi levado diante de toda a apreensão da Eunice, a mulher dele, e dos filhos. Um outro grupo de militares ficou monitorando a família enquanto o ex-deputado era levado. Ele nunca mais foi visto com vida pela mulher e pelos filhos. Testemunhas viram quando Rubens Paiva entrou no DOI-CODE e depois ele foi torturado e morreu ainda dentro do quartel. Com toda a brutalidade possível, os militares ainda enterraram o corpo do Rubens Paiva de modo clandestino. Os restos mortais dele nunca foram sequer devolvidos para a família. E até hoje não se sabe ao certo o que eles fizeram com o corpo do Rubens Paiva. Depois de anos de investigação em 2014, o Ministério Público Federal denunciou 5 militares pelo assassinato do ex-deputado. Só que até hoje o caso ainda não foi julgado por causa de um recurso que está parado no Supremo Tribunal Federal. Como o corpo do Rubens Paiva nunca foi encontrado, o Ministério Público Federal argumenta que é um crime permanente e não pode ser anistiado, como já prevê a legislação internacional na área. Eu sou Juliana Dalpiva, colunista do ICL, e convido você para conhecer os detalhes dessa história junto com o Marcelo e a Vera, 2 dos filhos do Rubens Paiva.